Fala, meus santos, graça e paz, estamos no ar. Vamos junto comigo para mais essa devocional, meu irmão. Puxa aí a sua Bíblia, puxa o seu cafezinho e vem junto comigo estudar a palavra de Deus. O título de hoje, irmão, é a Árvore da Vida. Então, com certeza você já sabe do que a gente vai falar, né? Mas eu te convido antes, se você está aqui no YouTube, você clica aqui embaixo em inscrever-se. Já deixa o seu like. Se você está nos ouvindo através do Spotify, clique ali em seguir para estar nos fortalecendo aí e nos ajudando aí a chegar para mais pessoas. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, versículo 9, que diz assim, ó: O Senhor Deus fez brotar do solo árvore de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, quando o Senhor ele plantou o jardim do Éden, ele fez crescer lá várias árvores, como a gente viu aqui. Várias árvores com vários frutos deliciosos, mas duas, porém, eram especiais. A árvore da vida, que ficava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira, ela tinha a finalidade de livrar o homem dos efeitos da morte física. Por isso que ela era chamada de árvore da vida. Ele iria conceder a vida eterna. Ela estava colocada em um lugar de destaque, no meio do jardim. O homem poderia comer livremente dela, estava livre para comer. E já a segunda, ela tinha uma finalidade de testar a fidelidade do homem, pois é a única que Deus ordenou para que o homem não comesse. Ele disse que você poderia comer de todas as outras, mas essa, do conhecimento do bem e do mal, não iria comer. Porque essa era para testar o quanto o homem seria fiel ao Senhor, o quanto o homem seria obediente a Deus. Se a gente for ver no versículo 16, diz assim, ó: Mas o Senhor Deus ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então veja que aqui Deus diz que poderia comer de todas, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores eram especiais. Uma trazia a vida, a outra a morte. E infelizmente o homem acabou escolhendo a errada. Por causa de uma desobediência, acabou escolhendo a morte. Quando o Senhor Deus colocou Adão e Eva sobre o jardim, o intuito maior de Deus era criar um relacionamento com o homem. Ele criou o homem, colocou no jardim, e na viração do dia ele passava para conversar com o homem. Então ele queria ter um relacionamento, queria ter uma intimidade. E isso, irmão, é forte porque Deus precisava de nós. Deus precisava criar o homem. Deus precisava de alguma coisa que o homem pudesse fazer? Não. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus todo-poderoso. Ele é completo em si só. Mas ele mesmo assim quis criar o homem e quis ter um relacionamento com o homem. E isso, irmão, é muito importante. Porque tem uma grande diferença quando alguém se aproxima de você e quer ser seu amigo, quer ter um relacionamento com você, mas só porque ele quer algo em troca que você pode oferecer para ele. Ele já começa um relacionamento com você com interesses naquilo que você pode proporcionar para ele. Então ele cria esse relacionamento porque ele precisa desse relacionamento para ele se beneficiar de alguma forma. E é muito diferente quando alguém se aproxima de você e cria um relacionamento com você apenas porque ele quer criar um relacionamento. Ele não quer nada em troca, ele não precisa de algo que você tem, algo que você pode fornecer para ele. Mas ele quer a sua amizade. Isso é muito diferente, um amigo desse tipo, uma pessoa dessa forma, com uma pessoa que apenas quer algo em troca. Deus, quando ele te criou e colocou na terra, ele não queria algo em troca do homem. Ele queria um relacionamento com o homem. E o que ele pediu para o homem era a fidelidade do homem, era a obediência do homem para ele. Por isso que ele falou para não tocar naquela árvore. Porque aquela árvore faria com que o homem morresse, ou morresse fisicamente também,
mas principalmente espiritualmente, principalmente cortando a relação entre o homem e Deus, cortando o relacionamento entre o homem e Deus, porque ali entraria o pecado, entraria a desobediência. E infelizmente, o homem acabou escolhendo esse caminho errado. Acabou escolhendo a desobediência. Acabou escolhendo o caminho da morte. Mas como Deus ele é riquíssimo, irmão, em misericórdia, ele preparou para o homem uma segunda oportunidade. Preparou um plano para resgatar o homem da morte e prometeu que todo aquele que aderir a este plano e perseverar nele até vencer terá nova oportunidade de comer da árvore da vida. Porque lá em Apocalipse, irmão, capítulo 2, versículo 7, eu vou ler para você aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja que ele ainda assim ele tem misericórdia, ele diz que aquele que aderir ao plano, o plano da salvação, aquele que reconhecer que o segundo Adão, ele realmente veio à Terra, chamado Jesus Cristo, morreu numa cruz, para que a remissão dos nossos pecados pudessem acontecer, através da vida desse segundo Adão, para quem perseverasse até o fim nesse plano de salvação, ele daria desse fruto. Ele nos daria essa oportunidade de comer desse fruto que ele fez inicialmente para o homem. Olha que maravilhoso, irmão. Olha que tremendo. No primeiro teste, o homem desprezou a árvore da vida. Mas Deus não a destruiu. Deus deu a oportunidade de o homem ainda poder saborear dessa árvore da vida. De ter essa segunda oportunidade de provar dos seus frutos. No mesmo livro de Apocalipse 22, versículo 2, fala assim, ó. 22, versículo 2. E passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Então ele fala que lá no paraíso haverá a árvore da vida novamente. Então você tem duas escolhas nessa terra. Você pode escolher o lado da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele tem misericórdia de nós. Ele nos dá essa segunda oportunidade de escolhermos a árvore da vida dessa vez. De escolhermos a Yeshua, a Jesus Cristo. De escolhermos seguir os seus ensinamentos. Porque a Bíblia é bem clara que existe apenas um caminho, apenas um intermediador, que é Jesus Cristo. Apenas Ele é o caminho que nos levará a Deus, a salvação. Então pense e reflita sobre isso no dia de hoje. Amigo. Qual o caminho que você tem escolhido? Deus abençoe seu dia e até amanhã.